Graça e paz, irmãos. Deixe-me dar uma boa notícia. O túmulo está vazio. O trono está preenchido. Aleluia. Sabe, irmão Ivo, há um Deus ferido de amor sentado no mais alto e elevado trono desse universo. Ferido de amor por você, pelo Sérgio, por cada um de nós. Que Senhor glorioso é esse que nós temos? Aleluia. Que Senhor glorioso é este? Nós precisamos desesperadamente da palavra do Senhor. Isso é notório. Mas nós precisamos do óleo. Nós precisamos da unção do Espírito. Porque na soma da palavra com óleo nós temos vida. E nós precisamos da vida. Então que o Espírito Santo livremente possa estar já, como está realmente em realidade, passeando em nós, permanecer entre nós, trazendo luz ao nosso coração, trazendo revelação da palavra, para que nós saiamos aqui edificados por ela. A minha oração é para que sejamos surpreendidos pelo Espírito Santo, trazendo luz ao nosso coração através da palavra. Que abramos nossos corações, nossas mentes, para que nessa noite sejamos então tocados pela palavra. Amém. Vamos orar, vamos clamar esse Senhor maravilhoso. Amado Pai Celestial, no nome precioso do Teu Filho Jesus, nós te pedimos, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração para compreendermos a Tua palavra. O nosso maior anseio, o nosso maior desejo, a nossa maior busca. Senhor, é que a Tua palavra se torne vida em nossos corações. Pai amado, livra-nos de sermos meros ouvintes do Teu falar. Nós queremos ser praticantes da Tua palavra. Esta é a nossa oração, feita em nome de Jesus. Amém. Para lembrar os meus irmãos, esse é o nosso terceiro encontro a respeito do estudo que estamos fazendo no livro de Tiago. O livro de Tiago e a vida prática do cristão. Eu creio que vale a pena trazer um pouco de luz à nossa mente, aquecer nossos corações de algumas coisas que nós dissemos, pois daí nós vamos emendar para o encargo dessa noite. De tantas verdades que nós vimos no livro de Tiago, deixe-me destacar alguns aspectos que serão importantes para nós. Quando o Tiago escreveu essa carta, ele tinha um objetivo muito claro no seu coração. E dentre os objetivos, que são vários, eu destaquei 4 para vocês. Vocês se lembram que a primeira finalidade que Tiago escreveu essa carta àqueles irmãos que estavam na dispersão era para que aqueles irmãos fossem encorajados, pois eles estavam debaixo de uma perseguição. Nós já estudamos sobre isso, baseado lá no final do capítulo 7 de Atos, entrando no capítulo 8. Ali nós temos o início da primeira grande perseguição que aconteceu ali em Jerusalém. Excetuando os apóstolos, todos aqueles cristãos ali foram expulsos de lá e foram para a região da Judéia, em várias cidadezinhas ali perto, e também para a região de Samaria. Então, Tiago, ao escrever essa carta, ele tinha como intenção encorajar aqueles irmãos. Tanto é que ele vai iniciar mostrando o seguinte: olha, vocês devem ter, por motivo de toda alegria, o passar por várias tribulações. Como que nós podemos associar essas palavras que são excludentes, alegria e provação? Mas Tiago, de maneira sábia, junta essas duas realidades e fala que nós devemos ter motivo de toda alegria. Porque a finalidade dessas provações tinha como objetivo final o sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Então esse era o primeiro grande objetivo de Tiago, lançar aqui essa carta àqueles irmãos. O segundo grande objetivo, parece-nos aqui que é uma situação quase que oposta. Era exortar aqueles irmãos. Porque aqueles irmãos, em meio a essas provações, ainda que eles estavam prosseguindo, o que Tiago percebeu por informações é que aqueles irmãos, eles não estavam colocando em prática a palavra que eles haviam recebido.
Por isso, algo que nós já havíamos falado por alto por vocês, ele diz lá, né, aí mesmo dentro do capítulo 1, né, tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente meros ouvintes. Não se assemelhe àqueles que vão ao espelho, contemplam a sua face e quando saem da frente do espelho, logo se esquecem de como eram. Não adianta nada nós enchemos a nossa mente do conhecimento da palavra e depois, ao nosso dia a dia, essa palavra não tem nenhum efeito real na nossa vida. Então Tiago tinha essa finalidade também de exortar aqueles irmãos. Escuta, saiam dessa zona da hipocrisia. Vocês precisam ser praticantes da palavra, não apenas meros ouvintes. Fé sem obras é morta, ele vai dizer isso no capítulo seguinte, no capítulo 2 no caso. Mas tinha um outro objetivo também pelo qual Tiago escreveu essa carta aqui. Ele estava exortando aqueles irmãos com um dos maiores perigos que nós temos para conosco mesmo, que é a nossa língua. É impressionante, em todos os capítulos, são 5 capítulos, 108 versículos. Aqui nós temos em todos os capítulos Tiago chamando a atenção desse grande e terrível problema. A Bíblia fala que a língua é mundo de iniquidade, é fogo. E pela língua nós podemos colocar em risco a própria existência da raça humana. Olha só. Então Tiago trata de maneira séria e exortativa com aqueles irmãos, consequentemente conosco. Aí eu me lembro nesse exato momento, alguém disse o seguinte, né? Se nós pudéssemos comer as nossas palavras, elas trariam alimento para a nossa alma ou envenenariam nossas almas? As palavras que eu falo, alimentam minha alma ou envenenam minha alma? Essa é a realidade. É muito sério isto. E por fim, Tiago, então, nesse 4º ponto que eu destaquei para vocês, né, como objetivo da escrita dessa carta, ele vai chamar a atenção daqueles irmãos a respeito do perigo do mundanismo. Ele vai falar assim, infiéis, não sabeis vocês, ou não sabais vocês que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Todo aquele, pois, que se constitui amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. A questão do mundanismo é antigo. Então nós precisamos atentar por tudo aquilo que Tiago quer nos mostrar nessa carta. Então esses foram os 4 detalhes que eu havia destacado para vocês. Há outras verdades que Tiago registra aqui, uma delas que eu não falei para vocês. Ele fala de escatologia também, ele fala da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Ele fala aqui também. E também algo que eu pensei, isso já foi na última reunião para vocês, que nós percebemos que Tiago também toca na tão grande salvação. Tão grande salvação. E essa expressão tão grande salvação, na realidade, é uma expressão que eu usei baseada em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E essa expressão ela é muito forte, tem muito significado para nós. Essa tão grande e maravilhosa salvação. Então, havia dito para os meus irmãos a respeito desse assunto algumas coisas que entendo ser extremamente importantes. Aí nós focamos a nossa atenção no versículo 18. E agora, então, fechando um parêntese introdutório, eu queria que vocês, então, no livro de Tiago, capítulo 1, comigo acompanhassem uma leitura, né? Versículo 17 até o versículo 21. Tiago 1, 17 a 21. Farei algumas poucas considerações ainda daquilo que falamos e já entramos em seguida no que vamos tratar nessa noite. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui está essa leitura. Ainda fazendo algumas poucas observações daquilo que nós já tratamos com os irmãos aqui, o versículo 17 e 18, nós já havíamos dito. Aqui está dizendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede lá do alto, vem do Pai das luzes, onde não pode haver, como diz aqui, não pode haver
variação e nem sombra de mudança. Aí nós fizemos uma análise dessa expressão, o significado dela, Pai das luzes. E aqui nesse texto, versículos 17 e 18, Pai das luzes tem duas funções. A primeira delas, como nós já vimos, ele é o Pai das luzes, o Deus Todo-Poderoso, o Criador desse universo. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que existem vieram a existir das coisas que não existiam, não eram realidade. Então, pela fé, nós cremos que esse universo foi criado pela palavra de Deus. Aí nós fizemos a análise daquela palavra, que ela aparece especificamente em algumas situações. A palavra bará, no seu original do hebraico, significa criar a partir do nada. Tudo que nós estamos vendo e temos possibilidade de contemplar com os nossos olhos, foi criado a partir de uma matéria existente. Mas quando Deus criou, Ele chamou à existência aquilo que não existia. É a força poderosa, criadora da sua palavra. A minha palavra tem a força da comunicação, como a de vocês. Mas a palavra de Deus tem a força da criação. Então, aqui é a primeira função do Pai das luzes. Ele é o criador de todas as coisas. Mas no versículo 18, mostra-nos que segundo o seu querer, o querer do Pai das luzes, é que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Essa palavra aqui é o verbo encarnado. É o verbo encarnado, aqui é o verbo que se fez carne. Então, a segunda função, no caso aqui, do Pai das luzes, é exatamente, Ele é a fonte de toda a vida espiritual, de toda a luz espiritual. E a sua principal dádiva chama-se novo nascimento, chama-se regeneração, chama-se ganharmos a nova vida em Cristo Jesus. Então, as duas funções do Pai das luzes. Ele é uma função criacional e uma função de gerar, promover vida em nós. Ele é a fonte de toda a luz. Isso nós já falamos com outros detalhes para vocês naquela oportunidade. Sem dúvida nenhuma, o novo nascimento, a regeneração é a obra mais poderosa e mais miraculosa que alguém pode provar. E lembre-se, o Daniel não foi gerado pela palavra falada de Deus, e sim pela palavra encarnada. Deus podia falar assim, haja salvação para o Fernandinho. Olha, ele é poderoso, mas não foi assim. Porque aí nós entramos naquela discussão de verificarmos até onde o pecado foi. O grande dano que o pecado trouxe, não só a nível pessoal de Adão no caso, como também contaminou toda a criação, bem como o universo, e trouxe um problema sério ao próprio Deus. Tá? Isso nós já havíamos falado, estamos repisando algumas situações que falamos para avançarmos. Aí, eu acho importante também lembrar desse ponto. Eu levei vocês para o capítulo 2 de Efésios, não precisam ir lá, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Delitos aqui, ou transgressões e pecados. Por que duas palavras aqui? Nós analisamos isso com bastante detalhes. Transgressão significa o quê? Na realidade, é uma desobediência voluntária a uma ordem, a uma lei que foi promulgada. Foi o que aconteceu. Então, quando eu analiso transgressão, significa que havia uma lei e de modo voluntário houve a transgressão dessa lei. E isso tem um peso diferente. Aí analisamos a palavra pecados, que é hamartia, que é errar o alvo. Então, você vê aqui a flecha sempre torta. Sempre torta. Essa era a nossa condição. Flechas tortas. Então, como que um homem que é transgressor, ele ofendeu a Deus, ele violou a sua lei, ele desonrou a palavra, ele manchou a santidade de Deus. Como que um homem que nada que ele fará vai dar certo, pode ele mesmo buscar salvação? A condição do homem era esta, e é esta. Então, transgressão e pecados, essa era a condição. Aí nós vimos a grande bênção. Citamos aquele texto lá de 1 Pedro, 2:24, que diz lá, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, ou transgressões. Significando que, faz um parênteses aqui, para toda transgressão, então havia uma punição.
Adão havia transgredido a palavra do Senhor. Então sobre ele pesava o quê? Um juízo, um justo juízo. Não é isso? E isso foi transferido para toda a humanidade. Não falei algo para vocês, mas apenas para que vocês que gostam de estudar. Qual é a diferença da criação dos anjos para a criação dos homens? Qual é a diferença? Quando Deus criou os anjos, ele criou um por um. Um por um. Os anjos fazem parte de um batalhão, um exército. 1, 2, 3, 4, 5. Quando houve a rebelião angelical, Lúcifer e mais a terça parte. Ok? Porque essa decisão foi de cada anjo que se rebelou. Agora, a criação do homem é diferente, porque o homem foi criado a partir de uma realidade para que ele fizesse parte de uma raça. Os anjos não fazem parte de uma raça, fazem parte de um batalhão. O homem faz parte de uma raça. Então veio Adão, depois de Adão vem Eva, e a partir daí a raça humana. Por isso que o pecado de Adão é um pecado racial, um pecado de uma cabeça federal. Para vocês estudarem depois essa diferença. Ok? Então, quando Adão se rebelou, quando Adão voluntariamente transgrediu aquela palavra, depois nós vamos ver isso com detalhe, então sobre ele pesou o quê? Pesou um juízo. Pesou um juízo. Havia uma ira sobre ele. Aí vou saltar alguns passos aqui para mostrar para vocês o que aconteceu. Nós temos ouvido isso, e eu, pela manhã hoje, aqueles irmãos que aqui estiveram, perceberam claramente que o Senhor Jesus, lá naquela cruz, ele bebeu todo o cálice da ira de Deus, até a última gota. E esse cálice da ira deveria cair sobre quem, Isabel? Não era sobre você, sobre mim? Mas o Senhor Jesus, ele tomou o cálice dessa ira. Então, quando ele carregou sobre si mesmo os nossos pecados sobre o madeiro naquela cruz, o que significa isso? Significa que ele está deslocando para ele mesmo a punição. A ira que deveria recair sobre nós, recaiu sobre ele. É isso que aconteceu na cruz. Já falamos isso com detalhes. Então veja a grande salvação que Cristo realizou por nós naquela cruz. Que obra maravilhosa! Que obra maravilhosa, fomos plenamente regenerados, ganhamos a vida de Cristo, nós nascemos de novo, podemos dizer, Cristo é a minha vida, Cristo é a nossa vida, isso é o novo nascimento, porque Cristo fez isso de maneira graciosa por nós naquela cruz. Aquele que tem o Filho de Deus, esse tem a vida. Quem tem a vida tem o Filho de Deus, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Zé, você tem o Filho de Deus, você tem a vida. Então, quando você nasceu de novo, Cristo vem habitar no seu coração. Essa é a grande bênção. Muito bem. O Senhor é tão maravilhoso que Ele deseja que nós experimentemos a tão grande salvação. O que nós fizemos quando compartilhamos o versículo 18 foi fazer uma incisão ali, abrir e tratar tudo aquilo que nós falamos naquela oportunidade. Regeneração. Regeneração. Muito bem. Para o texto lido que nós acabamos de mencionar, fizemos a rápida observação dos versículos 17 e 18. Agora, versículo 19 a 21 mostra-nos algo impressionante. Sabeis estas coisas, meus amados, todo homem, pois esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Vou saltar o versículo 20 para ganharmos tempo. Versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse texto está sendo escrito para ímpio ou para filho de Deus? Filho de Deus. Tanto é que diz assim, meus amados irmãos. Aqueles que, de fato, passaram pela regeneração do versículo 18, são agora exortados a viver dessa forma. Do versículo 19 a 21, nós temos o que? As instruções que Tiago dá, instruções práticas de como o nascido de novo deve, de fato, proceder e viver. Ou seja, aqueles que nasceram de novo são colocados num caminho de uma prática do dia a dia na sua experiência.
Agora, deixe-me dizer algo importante para os meus irmãos. Muito importante. Uma verdade que precisa ser enfrentada. O cristão percebe que, apesar de ter a vida de Cristo em seu interior, ele continua cheio dele mesmo. Ele está cheio de maus hábitos, ele é precipitado, ele tem pecados ocultos no seu coração, ele tem inveja, ele é maledicente muitas vezes, ele é murmurento, ele é impaciente, ele sofre tentações, muitas vezes julga as pessoas, ele não perdoa. Eu estou falando uma coisa misteriosa? Eu estou falando uma coisa que é real, em menor ou maior grau. Aí a gente vai perceber que a nossa vontade, ela continua dura, a nossa mente continua desequilibrada, as nossas emoções desajustadas. Não é impressionante isso? Isso mostra o que, amados irmãos? Que apesar do novo nascimento, dessa obra gloriosa da regeneração, apesar de termos a vida de Cristo, apesar de termos o Espírito vivificado, há algo em nós que precisa ser tratado. Isso é uma realidade. É exatamente nesse ponto, queridos irmãos e irmãs, que muitos filhos de Deus desanimam. E chegam a duvidar da sua própria regeneração. Mas se eu fui regenerado, por que isso está acontecendo? Aí o Murilo pergunta assim, mas Thomas, o que aconteceu lá na regeneração então? Olha a obra de Cristo. Olha o que Ele fez por nós, até onde Ele foi. Ele sofreu profundamente por nós naquela cruz. Ele carregou as nossas iniquidades, nossas transgressões, todas as nossas mazelas, Ele padeceu. O que aconteceu lá? O que aconteceu em mim? Muitas coisas, Murilo. Muitas coisas. Deixe-me dizer algumas delas que todos nós experimentamos. A Bíblia fala assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Você ganhou vida. Você ganhou a vida de Cristo no seu coração. Mais do que isso, você agora não é mais inimigo de Deus. Lembra que nós éramos inimigos de Deus? Nós ouvimos de manhã isso, um dos detalhes. Agora você não é mais inimigo de Deus. Outra coisa, você estava debaixo de uma condenação. Você tinha uma justa ira que deveria ser derramada sobre você. Mas agora você foi plenamente justificado. A justiça de Cristo foi imputada em você. Imputada significa é algo que não nasceu em você, foi dada a você. Olha quantas coisas aconteceram na regeneração. Mais do que isso, você estava em trevas, mas você foi transportado do império de trevas para o reino de luz. Você está na luz agora, meu irmão. Mais do que isso, você não era somente servo de Satanás, você era filho do diabo, como eu também, como nós também. Aí mudou a filiação. Você fala, eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Quantas coisas aconteceram na regeneração, irmãos? Então nós fomos regenerados e todas essas verdades de fato aconteceram em nós. Agora, para nós entendermos essa tão grande salvação, aí nós precisamos entender um pouco a respeito da constituição do homem, como ele é formado e como Deus atua para que nós compreendamos essa tão gloriosa, grandiosa salvação. Texto bem conhecido, saiamos um pouquinho daqui, 1 Tessalonicenses, volte um pouquinho a Bíblia aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. É um dos textos mais diretos, mais claros, para que nós possamos entender a respeito daquilo que é a constituição do ser humano. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Olha só como é claro para nós. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está. Aqui está. O homem é um ser tripartido. Segundo o que acabamos de ler, o homem é um ser tripartido. Ele é composto de espírito, alma e corpo.
Agora, para que nós possamos entender todo esse movimento que nós estamos procurando apresentar aos irmãos, nós vamos pensar um pouquinho lá na sua origem, lá quando Deus criou o primeiro homem, e como foi que ele criou, e também como ocorreu a sua queda. Lembrando que Adão, quando foi criado, quando Deus soprou sobre as narinas de Adão o fôlego de vida, ele se tornou uma alma vivente. O que significa uma vivente? Ele tem um espírito, ele tem uma alma, ele tem um corpo. O corpo é para que ele pudesse transitar livremente no ambiente que o próprio Deus criou. Precisa de nariz para respirar o ar, nós precisamos do ambiente. De alimentação nós precisamos. E o espírito é aquela parte que seria o processo que Deus seria para comunicar com Adão. Deus é espírito. E nós fomos criados assim. E tem a alma, que é, na realidade, o quê? É a caracterização daquilo que nós somos como pessoas. Isso vai ficar mais claro para os meus irmãos. Vamos para Gênesis, saímos daqui, Gênesis capítulo 2. Espero diante do Senhor ser o mais claro possível para os meus irmãos, para nós entendermos a beleza, a grandiosidade dessa tão grande salvação, como que ela se desenvolve. Capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Pensemos agora num determinado momento do processo em que Deus está tratando com as suas questões de reino. Versículo 15 em diante. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui está um texto extremamente rico e oportuno para que nós consideremos. Então, diante dos nossos olhos, nós temos essa passagem aqui. Então, Deus, ele coloca o homem no seu jardim e vai colocar o homem debaixo de um teste. Mas guarde isso que eu vou dizer para vocês. Deus não estava testando a escolha de Adão. Deus estava provando a obediência de Adão. Ok? Era a obediência de Deus. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. Agora, só para vocês entenderem, a palavra na minha versão diz assim: certamente morrerás, final do versículo 17. Todas as versões, certamente morrerás. Lá no original é morrendo morrerás. Morrendo morrerás. Impressionante, né? Morrendo, morrerás. Agora, vamos verificar. Então, Deus colocou, estamos juntos aqui. Está claro para nós. Aí houve todo um desenrolar de alguns acontecimentos que para nós não é importante considerarmos agora. Vamos direto ao ponto. O que aconteceu em Adão? Qual foi a resposta a Adão diante dessa ordem dada por Deus? Capítulo 3 de Gênesis, do versículo 6 ao 10. 6 ao 10. Juntos. Olha aqui, presta atenção comigo. Tendo a mulher que a árvore é boa para se comer, essa mulher era aquela árvore que Deus havia proibido que o homem comesse, conhecimento do bem e do mal. Que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só o que acontece. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me esconde. Muito bem. Então nós temos os dois cenários aqui. O primeiro, do capítulo 2, Deus havia dado uma ordem para Adão, para que ele não comesse daquele fruto, daquela árvore, porque se ele comesse, ele certamente, ou morrendo, ele iria de fato morrer.
Aí nós acabamos de ler no versículo 7, de modo específico, que Adão comeu daquele fruto. Mas, surpreendentemente, a primeira palavra na minha versão aqui, que aparece é o quê? Abriram-se. Meu irmão, morte não é fechar os olhos? Mas aqui abriram-se os olhos. Escuta, Deus havia dito que eles morreriam, ou que Adão morreria. Certamente morrerás. Ou Deus não falou a coisa que nós estamos entendendo, ou, de fato, ele morreu. Mas Adão, nós percebemos, como vamos ver daqui a pouco, ele viveu por muito tempo ainda. Ele tinha consciência dele mesmo. Então, Adão morreu ou não morreu? Morreu como, Bruno? Como que ele pôde morrer então se ele está aqui, abrindo-se os olhos de ambos? E qual foi a primeira imagem que ele teve? Percebendo que estavam nus. Ele abriu seus olhos, ele se viu. É como se ele morresse para Deus e nascesse para ele mesmo. Isto é a morte. E o que é? Lógico, estamos falando da morte do seu espírito, que era aquela realidade, aquela esfera do homem que servia de ponte de comunhão entre o homem, entre Adão e Deus. Agora, não entenda a morte do espírito como uma coisa fedida lá dentro. Morreu e agora, não. Morte do espírito aqui significa simplesmente separação. Por causa da rebelião, por causa do pecado. Então, está claro nesse primeiro lance aqui, o que aconteceu para entendermos. Então, Deus disse que ele iria morrer e morreu. Mas nós estamos percebendo que haverá um diálogo na sequência entre Adão e Deus. Deus e Adão. Mas que morte é essa? Tá? Agora, uma coisa importante para que eu diga para vocês a respeito daquilo que aconteceu. Deus, ele tinha uma intimidade com Adão sempre na viração do dia. Depois vocês vão verificar no texto. Na viração do dia, vinha Deus e tinha comunhão com Deus, com Adão. Ok? Havia uma comunhão. E havia na realidade, uma dependência de Adão em relação a Deus. Era uma vida de dependência clara. Quando essa comunhão foi rompida por causa do pecado, então o que aconteceu? Pela separação, o homem se tornou um ser independente. Aqui está o pecado. O que é pecado? Pode também colocar além de transgressão, iniquidade, rebeldia, pode colocar independência. Agora, quero dizer alguma coisa para vocês. Anotem Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23. Lá está escrito assim: eu sei, ó Senhor. Eu vou abrir com vocês para fazer as considerações da maneira correta. Eu sei, Jeremias 10, versículo 23. Olha só, na minha versão, como está bem claro isso aqui. Ó. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Irmãos, isso aqui é um princípio. Isso aqui é um princípio. Eu vou ler novamente. Olhe, preste bem atenção no que está escrito aqui. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem o quê? Determinar o seu caminho. E nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Agora você vai prestar atenção no que eu vou ler para vocês. Preste bem atenção. De maneira proposital, Deus omitiu na criação do homem toda a faculdade ou poder dele dirigir-se a si mesmo. Vou repetir porque é importante. De maneira proposital, pensa na criação. Quando Deus criou o homem, consequentemente isso vale para todos. Quando Deus criou o homem, ele de maneira
proposital, omitiu, ele não levou isso adiante. Ele omitiu o quê? A faculdade ou o poder desse homem autodirigir-se ou governar a si mesmo. Por isso que o homem foi criado para ser dependente de Deus. E o pecado é independência de Deus. Então vejam a seriedade daquilo que aconteceu lá no Éden. Quando Adão ele se rebelou, quando ele tornou-se um ser independente, ele se tornou um autodirigente. Ele se autogoverna. Quer ver como é fácil vocês entenderem tudo isso que eu estou falando para vocês? Quando Jesus veio, então ele veio, habitou entre os homens. Olha, vou citar 2 textos para vocês, lá de João. Ele vai falar assim: uma comida eu tenho para comer, e esta é fazer a vontade do meu Pai. Aí ele vai falar de novo lá em João: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você percebe, quando Jesus esvaziou-se de toda a sua glória, ele ocultou a sua deidade. Ele sempre foi divino, sempre foi Deus, mas ele ocultou de tal forma que ele viveu uma vida de plena dependência de Deus. Era isso o que a Bíblia desejava lá no Éden para Adão. Então, Jesus veio como homem absoluto, sendo Deus, agiu como homem, numa vida de plena dependência. Assim como eu ouço, assim eu julgo, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas assim daquele que me enviou. Aí vocês compreendem o que Jesus ele veio fazer aqui na terra. Ele veio viver uma vida de dependência. Pecado é independência. Estamos juntos? Muito importante isso. Voltem lá para... Não, estamos em Gênesis, eu só variei aqui na minha mente. O que ocorre? Então, olha, guarde isso aqui. De maneira proposital, Deus omitiu na nossa criação, na criação do homem, toda a faculdade ou poder dele autodirigir-se. Significa que o homem não foi criado para autogovernar-se. O homem foi criado para depender de Deus. Estamos juntos? Pecado é independência. Vocês vão entender porque eu estou dizendo tudo isso e enfatizando para os meus irmãos entenderem esse assunto. Tá? Então, morte e separação. Pecado é independência. Agora vamos ver então, dentro daquela primeira ação que aconteceu, Gênesis 3, 6, 7, abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Eu quero, daquela expressão certamente morrerás, já vimos que ele morreu no espírito. Ok? Agora vamos verificar o que vai acontecer no seu corpo futuramente para Adão. Capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Olha só. Aí está falando da descendência. Gênesis 5, 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. Mas viveu bastante, né? Mas morreu. Mas viveu quase 1000 anos. Mas morreu. Morrendo, morrerás. Certamente morrerás. Então nós já temos 2 realidades entendidas daquilo que aconteceu no Éden. Adão morreu espiritualmente porque rompeu a comunhão. Introduziu-se na vida dele uma vida de independência. Ok? E vimos a palavra do Senhor estendida. Olha, você vai morrer, o corpo vai morrer. Mas aí fica o entre-meio para nós. Volte para o capítulo 3 de Gênesis. Vamos verificar as várias esferas, as 3 esferas que foram afetadas em Adão, que fala da sua pessoa, da sua alma. Capítulo 3, novamente, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram, verso 8, a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Comecem a perceber aqui algumas coisas. Deixa eu voltar no versículo 7.
quando essa expressão aparece que percebendo que estavam nus, eles tiveram ciência, mente, eles compreenderam que estavam nus. Isso faz parte da sua alma, da sua pessoalidade. Versículo 7, abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Eles tiveram ciência, clareza de que estavam nus, uma compreensão, ok? Aí no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andavam pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Eles tiveram uma atitude volitiva, eles decidiram se esconder da presença de Deus por entre as árvores. A sua vontade foi maculada. Ok? Chamou o Senhor Deus, verso 9. O homem lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, suas emoções. Então o homem, ele foi atingido em toda a sua esfera, a sua alma. Aquela voz de Deus que anteriormente gerava no coração de Adão um desejo de ter comunhão, aquela voz se tornou condenatória para ele. Tanto é que ele fugiu. Ele decidiu a fuga, ele percebeu que estava nu, ele tinha compreensão. Vocês percebem o homem tomando atitudes de independência? Ele percebeu e tomou atitude. Ele teve medo, percebe o que está acontecendo. Então, o que nós podemos dizer dessa análise? Adão perdeu a comunhão com Deus, seu espírito morreu. Segundo, Adão se tornou um ser egocentralizado, a sua alma tornou-se escrava de si mesmo, ele está separado de Deus, ele está vivendo uma vida de independência. E adquiriu o vírus da morte, o seu corpo foi condenado a morrer, como nós vimos. Então, o pecado afetou as 3 esferas do ser humano. Então, quando a gente fala de salvação, a palavra salvação é muito ampla. Ela tem um alcance. E dentro disso que nós analisamos, nós já vimos, quando nós consideramos especial na reunião passada, que o gerar de novo, o sermos regenerados, o ganharmos vida no Espírito, é a primeira ação que acontece na experiência de uma pessoa. Quando você tem um encontro com o Senhor, a primeira coisa é o teu espírito é regenerado. Teu espírito é regenerado. Você também vai receber uma promessa. E que promessa é esta? Deixem a Bíblia aqui, o dedo aqui, vão para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Estou dando bastante material para vocês estudarem e verem a beleza da obra da salvação em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3. Veja que promessa no que tange ao nosso corpo. 3:21. Final do versículo 20 fala que é o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui é uma promessa, Fernando, que você ganhará um corpo de glória igual ao corpo de Cristo. Então fomos regenerados, é uma obra estanque. Você não vai numa maternidade, uma criança nasce um pouquinho por dia. O novo nascimento é algo imediato. E outro aspecto da nossa salvação, que é a salvação do corpo, também é assim, ó. Querem ver? 1 Coríntios, capítulo 15. É a mesma verdade de Filipenses 3. 1 Coríntios 15, versículo 52 em diante. 1 Coríntios 15, 52 em diante. Observe o que a Bíblia diz. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, o que vai acontecer? A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, cumprido está
a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Aqui está a promessa. Olha que bênção, meu irmão Antoniel. Que promessa. Aqui num piscar de olhos, você ganhará um corpo glorificado igual ao de Cristo. Então é algo que vai acontecer ao soar da última trombeta. Paft! Porém, entre a regeneração e aí a redenção do nosso corpo, tem o quê? Tem a nossa alma, tem o nosso dia a dia. Tem aquilo que nós chamamos de a salvação diária da nossa alma. Agora nós vamos deter, que não é muito tempo, nós vamos deter na salvação daquilo que trata da nossa alma. É um processo contínuo. Deixe-me trazer luz para vocês também. Quando eu falo alma, nós somos conhecidos como almas viventes. Almas viventes. E o que caracteriza que nós somos uma alma vivente? Nós temos vontade, mente e emoções. É exatamente essas três esferas que estão em nossa alma. É aqui que eu falei lá atrás para vocês que apesar da regeneração ter sido uma obra tão gloriosa, nós percebemos a nossa vontade endurecida, nossa mente desequilibrada, nossas emoções desajustadas. Isso está nessa esfera. E isso para que nós possamos experimentar a libertação ou santificação, devemos entrar num processo contínuo, para que a nossa vontade seja dobrada diante do Senhor, para que a nossa mente seja levada cativa pelo Senhor, para que as nossas emoções sejam ajustadas como a do Senhor. Essa salvação é um processo. Então lembre-se, nós já fomos plenamente regenerados, já fomos totalmente justificados, ganharemos um corpo glorificado, obras plenas, mas agora nesse meio, nós estamos vivendo nesse tempo, onde nós precisamos, num processo, ser santificados. Voltem, por favor, então, vamos voltar para Tiago agora, Tiago capítulo 1. Vamos pegar aquele texto, versículos 19 e 21 em especial. Depois vamos citar outras passagens. Eu sei que eu estou descarregando bastante informações dos meus irmãos, mas revejam depois, estudem, porque é muito importante. Nós vamos nos gloriar, de fato, na tão gloriosa e maravilhosa salvação, gente. Tá? Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 21. Sabeis todas estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. A primeira coisa que Tiago começa a nos mostrar aqui, como novas criaturas, que eles foram regenerados, tem ouvido grandão e uma boca bem pequena. Esse é o ensinamento aqui. Tenham ouvidos bem grandes, mas a boca bem pequenininha. É a primeira lição. Está falando para regenerado. Aí no versículo 21, de maneira surpreendente, ele vai falar: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Não está falando para a pessoa do mundo, não, está falando para o Daniel, para o Thomas, para a Isabel, para todos nós aqui. Como assim? Como eu vou despojar de impureza e acúmulo de maldade? E é impressionante, depois vamos ver um outro texto que essa mesma palavra vai aparecer. Tem outros textos, mas vou citar mais um depois. Despojar. A palavra despojar, ela é específica para morto. Porque se você pega algo de alguém que está vivo, você está furtando. Mas se você pega algo de alguém que morreu, você está despojando. E Tiago, na sabedoria do Espírito, fala: vocês precisam despojar. Porque o teu velho homem já foi crucificado com Cristo. Despojar dessas realidades que ele coloca aqui, toda impureza e acúmulo de maldade. Então você tem que ir lá no guarda-roupa do velho homem, tá lá, morreu, ficou tudo aqui, ó, ficou o paletó, ficou o óculos, ficou a luva, ficou o sapato. O que eu vou fazer com isso aqui? Muitas vezes você tem um guarda-roupa do velho homem lá, você tem um sapato que costumava levar você para lugares que você não queria ir. Você tinha um óculos que você gostava de usar porque ele te dava algumas noções daquilo que você gostaria de ver. Tem luvas lá que você gostava de utilizar porque você usava no culto. Você entende o que eu falo? Guarda-roupa do velho homem. Isso tem que despojar. Você precisa agora se revestir do novo homem. Depois nós vamos ver o processo.
que se renova dia a dia, em graça e verdade. Então, despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. E acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Isso está no âmbito da nossa alma. Por isso que é importante isso. Entendemos. O texto irmão desse aqui, é o livro seguinte, 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. Novamente a palavra vai passar. 1 Pedro 2, 1 e 2. Na perspectiva de Pedro, veja o que ele orienta aqueles irmãos, ou como ele orienta. Olha, a palavra aí, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda maledicência. Está falando para ímpio? Não, está falando para nós, Sérgio. É para mim, para você, para Ritinha, para Tilza, para todos nós aqui presentes. Essa é a palavra, olha, despojai-vos, ou seja, vá lá para o guarda-roupa. Abre o guarda-roupa, veja quantas coisas que precisam ser colocadas para fora. Maldade, dolo é aquilo que é intencional no nosso coração. De hipocrisia, de invejas, de toda sorte de maledicências. Aí ele vem o contraponto. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Olha, vocês têm a vida de Cristo. Agora vocês precisam desejar, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno, espiritual, para que por esse leite, por essa palavra, você seja dado o crescimento para a salvação. Então percebe como é importante? Nós estamos falando de salvação aqui, ó. Então, como a salvação ela é tão grande, lembre-se, fomos salvos no Espírito, com todas aquelas bênçãos maravilhosas, ganhamos um corpo glorificado, mas hoje estamos num processo, ó, despojando, é um processo, é algo. Onde estão todas aquelas coisas que acontecem na nossa alma, os desajustes? Por quê? Porque nós precisamos de santificação, nós precisamos da ação do Espírito em nós. Nosso irmão pela manhã fez uma menção, né? Quando nós analisamos a nossa salvação dentro dessa esfera maior, no que tange ao pecado, nós fomos passados salvos da condenação. No que tange ao futuro, seremos salvos da presença. Deixa eu colocar aqui. Fomos salvos da condenação do pecado. Futuro, seremos salvos da presença do pecado. Atualmente estamos sendo salvos do poder do pecado. Salvação do espírito, salvação do corpo, estamos sendo salvos na alma do poder do pecado. Essa é a tão gloriosa salvação, queridos irmãos. Isso é maravilhoso. É extremamente rico para nós. Então, nós temos esses textos e temos mais outros a citar. Vou pegar mais um outro para vocês aqui. Vamos pegar aqui, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, verso 18. Olha só que impressionante aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porém, quando você vai examinar essa expressão, para nós que somos salvos é o poder de Deus, lá no original literalmente está assim, para nós que estamos sendo salvos. É um processo aqui. Aqui é um processo. Fala-nos exatamente desse processo que todos nós estamos envolvidos. Então, lá atrás, voltando, irmãos, muitas vezes nós nos confundimos e achamos que a regeneração não foi uma obra genuína em nós, por estarmos experimentando várias e várias provas que chegam a nos desanimar. Mas não, vamos olhar para a palavra e entender que a regeneração foi um ato claro, absoluto. Cristo é tua vida. Agora, esse Cristo que está em você precisa crescer. E para crescer tem
uma única maneira. Existe um único modo. Há muitos textos, um só é suficiente. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Lucas 9, verso 23. Aí vocês vão se lembrar desse verso e outros textos vão subir à mente de vocês. Mas eu vou ficar só com isso aqui. Lucas 9, 23. O que Jesus dizia a todos? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Esta é uma palavra escrita ao discípulo. Não é para o ímpio, é para aqueles que foram nascidos de novo. Qual é a única maneira de nós sermos discípulos do Senhor? Ser igual a Ele. Não foi isso que Ele fez? Jesus, Ele teve a sua cruz objetiva lá no Calvário, não é verdade? Mas Ele não viveu uma vida de cruz? Lógico, não a minha, mas a tua vontade. Desci do alto, não para fazer a minha, mas a vontade do meu Pai, aquele que me enviou. Jesus viveu uma vida de cruz. Sendo Ele absolutamente perfeito. Sendo Ele uma pessoa plenamente dependente do seu Pai. Sendo Ele tendo uma vontade perfeita, mas Ele se submeteu como um homem perfeito a viver na total dependência do seu Pai. Ele nos deu esse caminho. Então a única maneira de nós sermos discípulos dele é andar como ele andou. A si mesmo se negue, tome a sua cruz, não é dele não, que ele já tomou dele, é a sua, e siga-me. O preço de nós sermos discípulos é o eu. O eu na cruz. Aquilo que aconteceu em Adão, ele tornou-se um ser egocentralizado. É completamente oposto daquilo que aconteceu na vida de Cristo. Se tornou uma pessoa completamente dependente do seu Pai. É aqui. Não vou entrar nesse assunto, mas o que está acontecendo e cada vez mais e de modo muito rápido vai acontecer. A sociedade cada vez mais vai ser cheia de si mesma. O que se investe em selfie hoje? Eu. Essa sociedade está se autodestruindo. Porque ela está colocando o seu ego num lugar onde ele não pode estar. É completamente oposto ao que a Bíblia nos ensina. Então aqui está o caminho. Se o pecado, queridos irmãos, guarde bem isso. Se o pecado fez com que nós ficássemos escravos de nós mesmos, ou seja, pessoas independentes. O que é escravo de si mesmo? É independente de Deus. Ou seja, a nossa vontade, a nossa mente, emoções ficam completamente submissas ao nosso próprio umbigo, né? O caminho da cruz nos liberta do principal vilão das nossas vidas, que é o egocentrismo, nos levando para uma vida de dependência de Deus. Só a cruz pode fazer isso. Só a cruz pode nos levar a essa vida de genuína dependência do Senhor. Aqui está. Alguém quer ser meu discípulo, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos indo para a conclusão. Mas eu quero dizer mais algumas poucas coisas para vocês, de modo prático. Apenas um exemplo vocês vão entender. Como que Deus pode atuar em nossas vidas? Vocês não precisam ir atrás de tribulação, gente. Deus prepara, viu? Vocês não precisam sair batendo porta atrás de tribulação, porque ela vai chegar. Porque Deus ama você. E as tribulações têm como finalidade tratar com a nossa alma. É confrontar a sua vontade dura, a sua mentalidade enrijecida, as suas emoções desgovernadas. Tem essa finalidade. Tem essa finalidade. Então você não precisa correr atrás que ela venha atrás de você. Ela vai expor você. Com toda certeza. Agora, vamos para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vocês vão verificar o modus operandi de Deus na nossa vida. Capítulo 5 de Romanos, do versículo 3 a 5. Aqui nós temos a revelação. Romanos 5, 3 em diante. E não somente isto,
mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aí você olha para mim e fala, e daí, o que significa tudo isso? Olha o que a Bíblia diz, devemos nos gloriar nas tribulações. O que Tiago nos disse lá? Tende por motivo de todo gozo, de toda alegria o passar por várias tribulações. Os presentes mais lindos, mais belos que, meu irmão, você recebe, vem disfarçado de tribulação. Você abriu um pacote tão lindo lá, você vai abrir e pula uma tribulação na tua vida. Pode saber que Deus está tratando com você, porque Ele te ama. Aí não culpa a esposa não, fala, Senhor, o que está acontecendo comigo, Senhor? O que está acontecendo? Eu quero ser um servo. É assim que funciona. Bem disfarçado, João, de tribulação. Tá? Aí, então, nos gloriemos nas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação é o quê? Produz paciência. Então, vocês percebem que Deus é um Deus prático? Aí o Paulo fala assim, Senhor, eu sou um cara muito impaciente. Não dá para aguentar Marli lá em casa. Eu sou muito impaciente. Eu preciso de 500 quilos de paciência. Aí o Espírito Santo vai abrir lá o almoxarifado celestial, vai desparafusar, botar 500 quilos. 500 quilos de paciência para o Paulo. Não é assim que funciona. 500 quilos de tribulação. Porque Deus é um Deus prático. Você é impaciente, Deus vai arranjar situações tão claras e vai começar a bater. E não fuja não, o Senhor está. A tribulação produz paciência. Então tende por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações. Então não é assim, não é gratuito, a coisa acontece mesmo, porque o Senhor tem uma programação nisso aí. Não é? Está em tribulação, né, irmã? Eu também estou, mas nós estamos todos. É assim que funciona. É essa bênção. E isso tudo está na esfera do tratamento da nossa alma, nossas emoções sendo mais ordenadas. Falar pouco, ouça mais, ouvidos grandes, boquinha pequena. O Senhor vai nos ensinando a tudo. Vai nos ensinando. Ele vai promovendo essas coisas. E que, nesse andar, o Espírito Santo vai fazendo o quê? Vai fazendo com que Cristo cresça e nós diminuamos. Há um princípio, né? Em João 3,30, lá diz assim, o texto fala-nos de João Batista em relação ao ministério de Cristo. Convém que Cristo cresça e eu diminua. É um texto específico. Mas ali também é um princípio. É um princípio que eu posso falar, Cristo cresça em mim para que eu diminua. E é assim que acontece. Então ele cresce e nós diminuímos. Ou seja, aquela vida que realmente você teve no teu novo nascimento, quando você está levando, você está negando a si mesmo, tomando a sua cruz, o que vai acontecendo? Você vai afrouxando. A tua vontade, e mente e emoções vão para a cruz. E Cristo começa então a manifestar a sua vontade, mente e emoções através de você. Essa é a tão grande salvação. Então nós temos o ciclo fechado. Fomos plenamente salvos no Espírito, seremos totalmente redimidos, né? Ganharemos um corpo glorificado de modo estanque, mas estamos num processo. Ainda algumas poucas palavras seriam importantes para nós. Não tem como nós anteciparmos o tempo que Deus tem a tratar conosco, mas tem como nós prolongarmos. Como que eu posso me basear nisso? Quando o povo hebreu saiu do cativeiro egípcio, então, a partir depois do monte onde eles estavam ali, no Monte Sinai, até Cades Barné, que era a fronteira de Canaã, 2 anos seriam suficientes. Eles atravessariam. 2 anos de deserto seriam suficientes. Chegaram lá. Mas o que aconteceu? Uma rebelião. E eles ganharam de presente mais 38 anos andando em ciclo no deserto. Tem muito filho de Deus no deserto assim, ó. E não precisava. Nós não precisamos ir além daquilo que o Senhor tem a nós. Então, quando o Senhor está tratando conosco, tenhamos, de fato, essa percepção, Senhor,
Me dê graça para que o não resista à tua obra. Trata comigo. Bem, esses dias mesmo, eu falei, Senhor, não tira a mão de sobre mim. Trata comigo, Senhor. O que o Senhor quer nessa circunstância? Não deixe que eu saia dela do mesmo jeito. Essa deve ser a nossa oração. Aí a gente vai avançar passo a passo. Isso é a salvação da nossa alma. Isso é maravilhoso. Então, finalizando esse pensamento, toda palavra, eu dei daí da paciência, toda palavra que você recebe, ela sempre virá necessariamente acompanhada de uma circunstância. Deus é um Deus prático. Ele vai promover situações para que esta palavra que você tem recebido no coração se torne vida em você. Simples assim. Então nós temos muita coisa para meditar. Então Tiago nos ajudou nesse assunto quando ele falou da salvação do Espírito. Aliás, o irmão Délcio Meirelles escreveu um livro sobre o livro de Tiago. Talvez muitos de vocês tenham esse livro. E o tópico principal que ele coloca ali é a salvação da alma. A salvação da alma. Em todos os aspectos. Pelos os textos exortativos que encontra-se lá. Muito interessante, muito bom. Mas ele nos ajudou nesse sentido. Então eu quero que todos nós saiamos daqui com absoluta certeza que nós fazemos parte de uma tão grande salvação. Fomos salvos, seremos salvos e estamos sendo salvos a cada dia. Cristo está crescendo e nós estamos diminuindo. Deus abençoe ricamente o coração de cada um de vocês. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pelo teu falar, como nós oramos no início deste reunir, que não sejamos meros ouvintes da tua palavra, mas operosos praticantes, que verdadeiramente ao termos essa compreensão dessa tão grande salvação, possamos nos derramar diante de ti em louvor e gratidão. Ah, Senhor, muito obrigado pela nossa regeneração. Obrigado, Senhor, porque o nosso espírito foi vivificado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos dará um corpo glorificado igual ao teu santo corpo, Senhor. Mas também muito obrigado, porque nós estamos sendo transformados à sua própria imagem dia após dia. Ah, Senhor, ajuda-nos a perseverar, que realmente tu cresças e nós diminuamos. Faz isso em cada irmão, cada irmã aqui presente. Faz isso em todos nós, Senhor. Nós queremos ser parecidos contigo. Ajuda-nos pelo teu poder. Em teu nome, Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. Tenham uma semana cheia da graça. E se pintar alguma tribulação, bem-vinda seja a tribulação. Graça e paz, irmãos.